sobre as nossas razões. O budismo aponta para a existência de 8 espécies de sofrimento: nascimento, velhice, doença, morte, contato com o que detestamos, separação do que amamos, objetivos inalcançáveis e o sofrimento inerente ao apego aos 5 agregados. Tanto os agregados físicos como os mentais são caracterizados pela impermanência, pelo sofrimento. O apego ao sofrimento, por incrível que pareça, é uma de nossas terríveis realidades. Apegamo-nos facilmente a tudo que nos cerca: dinheiro, casa, família, emprego, e achamos que esses bens nos pertencem, e o sofrimento neles implícito também. O sofrimento é nosso, ninguém pode tirá-lo de nós. E o apego é tanto que, quando alguém nos aponta uma saída para acabarmos com o sofrimento, a reação imediata é rejeitarmos a sugestão. Alegamos logo que não sofremos, que ninguém tem nada a ver com isso, apelamos para uma série de argumentos pouco convincentes. E, quanto mais agimos dessa forma, mais claro fica que precisamos aprender a nos desapegar de tudo. Por mais absurdo que possa parecer, ao admitirmos que precisamos nos desapegar, muitos desses sofrimentos desaparecerão. Muitos de nós já passamos, um dia, pela situação de sentirmos um vazio interno, após a superação de um determinado sofrimento. Alguns chegam até a querer o sofrimento de volta, questionando-se como irão agora viver sem ele. Este processo faz, ou fazia, parte de sua personalidade sofredora. Neste ponto, é comum que o indivíduo comece a entrar em algum processo de fuga. Sem o sofrimento, ele vai ter tempo de olhar para dentro de si próprio, por pouco que seja, e irá esbarrar inevitavelmente com pensamentos de outra natureza, que o levará à sua realidade, à sua triste realidade. Sempre que insistimos em continuar vivendo uma situação de sofrimento é porque, de alguma forma, estamos tendo algum prazer com isso, ou uma expectativa, uma esperança, de prazer futuro. Ninguém insiste em permanecer numa situação que não vai lhe trazer benefício algum, por mais ilusório que seja este benefício ou prazer. Talvez seja necessário olharmos as situações de maneira mais abrangente, a fim de que possamos perceber o que está nos prendendo ao sofrimento. Assim, presos a uma expectativa, a uma esperança, não paramos de sofrer. Pensamos que, um dia, tudo há de dar certo, e neste dia todo o sofrimento terá valido a pena. É desta forma que simples expectativas começam a se transformar em obsessões. A dor de abandonar a situação de sofrimento é, na verdade, a dor da ausência da possibilidade de sentir uma sensação de prazer, seja este um prazer efetivo ou uma simples ideia de prazer, uma expectativa de prazer futuro. A recorrência é um fenômeno constante, enquanto não compreendermos um sofrimento e os elementos que o causam, as situações que lhe dão origem, ele vai ocorrendo e se repetindo ao longo da vida e vida após vida, interminavelmente. É muito triste. Vejamos casos como os de pessoas que se casam várias vezes e seus casamentos nunca dão certo. Essas pessoas são sempre traídas, espancadas, maltratadas, não importa quantas vezes se casem. Há também aqueles que perdem o emprego sempre da mesma forma e os que costumam ser maltratados com frequência, por todo tipo de gente, até mesmo por pessoas tidas como santas e inofensivas. Esses exemplos são tipos diferentes e circunstanciais de um mesmo sofrimento. Será que não notamos que o problema está dentro de nós mesmos? Não notamos. Existem também os chamados masoquistas, ou seja, aqueles que sofrem porque gostam de sofrer. Uma triste realidade. Segundo a tradição cristã, este mundo é um vale de lágrimas, e estamos aqui para sofrer e pagar nossos pecados, o que devemos fazer de forma resignada. Em parte, a afirmação é uma verdade. Mas, muitas vezes, existe uma interpretação indevida desta verdade. A distorção desta ideia se dá a tal ponto que alguns acham que quanto mais sofrerem, melhor. Aquele que sofre mais paga mais por seus pecados. Aquele que sofre mais é um cristão melhor. Aquele que suporta uma carga maior de sofrimento é mais valorizado aos olhos do divino. É comum encontrar entre esses sofredores a figura do fariseu, aquele que quer mostrar para todos e para si mesmo quanto sofre. O fariseu chega a se considerar um exemplo de sucesso por isso. Existe ainda o sofredor cego. É aquele que não vê ou não admite que sofre, que não vê ou não admite que as coisas não estão boas, que não vê ou não admite que tem defeitos. É um anormopata, patologia daqueles que parecem excessivamente normais. Diz Samael Aun Weor, em seu livro O Matrimônio Perfeito. A dor não pode aperfeiçoar ninguém. Se a dor aperfeiçoasse, toda a humanidade já seria perfeita. A dor é a consequência de nossos próprios erros.
A grande realidade divina é a felicidade, paz, abundância e perfeição. A grande realidade não pode criar a dor. O perfeito não pode criar a dor. O que é perfeito só engendra felicidade. A dor foi criada pelo eu. Necessitamos de uma tremenda revolução da consciência para conseguir o retorno à estrela interior que guia o nosso ser. Só com a dissolução do eu existe revolução total. A preguiça e o conformismo, aliados ao mau entendimento do karma, é também um grande motivo de sofrimento para os cristãos. Há sempre aquele que acredita que sofre porque tem um karma a pagar e, como deve sofrer com resignação, não faz nada para sair da situação de sofrimento. Sofremos, também, em virtude de conceitos concebidos de maneira errada, que nos levam a achar que as coisas são difíceis, que só as conquistaremos depois de muita luta, muito sofrimento. Vivemos o mito do herói, o mito do atleta. Isto se dá em função de arquétipos recorrentes, presentes no inconsciente coletivo de toda a sociedade. Tais mitos nos fazem crer que precisamos lutar muito para conquistar a vitória e nos tornarmos heróis. Fica evidente que o mito do atleta também nos leva a sofrer, pois considera a vida uma incessante competição, com tudo, com todos, e, sobretudo, com nós mesmos. A situação piora quando somos levados a competir para ver quem sofre mais, quem é o melhor ou maior herói. O sofredor carente é uma categoria bastante comum. Dispensa maiores explicações. É aquele que sofre para obter a atenção dos outros. Sofremos por comodismo, por medo. Se vivenciamos uma situação dolorosa, sofremos e vamos nos acostumando com isso. Assim, entramos em uma zona de conforto inconsciente e acabamos por nos apegar a tal situação. O medo de tentar sair dela, de abandonar este sofrimento e cair em situação ainda mais dolorosa, impede-nos de tomar qualquer iniciativa. A crença na fatalidade, na desgraça, é maior que a crença no espírito, no divino. Pois enquanto depositarmos nossa crença na fatalidade e na desgraça, aí sim viveremos cercados por elas de todos os lados. A identificação com defeitos ou sofrimentos alheios, seja por fatos desta ou de outras vidas, que é mais um dos elementos causadores de sofrimento. Sofremos pelas pessoas que passam fome na África, pelos que vivem miseravelmente nas favelas, pelos que sofrem injustamente nas prisões e por mais um sem número de situações deploráveis que poderiam ser aqui descritas. Será que em outras vidas não fomos condenados a viver em prisões, porões ou masmoras? Será que já não passamos fome nesta ou em outras vidas? Ou, ainda, será que nossa alma não está faminta? Muitas vezes, sofremos por manifestações mecânicas. Por exemplo, quando alguém nos dirige uma ofensa, reagimos de imediato. Não conseguimos olhar a condição do outro, olhamos somente a nós mesmos, e instintivamente nos defendemos, contra-atacamos para protegermos nossa personalidade, nossa autoimagem. Não somos livres. É uma ignorância de nossa parte acharmos que alguém está pensando em nós ou com raiva de nós. As pessoas estão apenas projetando seus conflitos internos. Mas, quando o outro projeta seu conflito interno e este vai de encontro ao nosso próprio conflito, a consequência é sofrimento, briga e discussão. Se não nos identificássemos, se tivéssemos mais compaixão, se olhássemos um pouco para o outro, se saíssemos um pouco de dentro de nós mesmos, deste nosso embotamento, não sofreríamos. Enfim, essa ignorância, essa identificação, é o que pavimenta o caminho que nos leva ao sofrimento. Diz Samael Aunveor em seu livro Tratado de Psicologia Revolucionária. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, que foram vítimas de alguma traição, de algum mau pagamento na vida, de alguma ingratidão, de alguma calúnia ou alguma fraude, realmente se esquecem de si mesmos, de seu real ser íntimo, identificam-se completamente com sua tragédia moral. Uma pessoa que se desespera por algum problema sentimental, econômico ou político, obviamente se esqueceu de si mesmo. Se tal pessoa se detivesse um instante, se observasse a situação e tratasse de recordar de si mesma, se depois se esforçasse em compreender o sentido de sua atitude. A raiva causa sofrimento, mas ela não é a única. O medo, a vergonha, a inveja, a tristeza, a rejeição, o desprezo, a indiferença, a perda, a mágoa, o ressentimento, a repressão, a ansiedade, a avareza, o apego, a exposição, o erro, a inferiorização, a humilhação, a infelicidade, a preocupação, também nos causam sofrimento. Todos esses sentimentos são causadores de dor e sofrimento, sobretudo porque não os compreendemos, já que optamos por viver de ilusão.
Sofremos por muitos motivos, sofremos em diferentes situações, sem nos darmos por isso. Existem véus que encobrem fatos indesejáveis, com a finalidade de proteger a nossa psique. Podemos ter até conhecimento de alguns de nossos sofrimentos, mas não temos consciência deles, não temos consciência de quais são essas dores nem, muito menos, porque elas nos fazem sofrer. É comum acharmos que temos alguns poucos sofrimentos e de grandes dimensões. Mas, na realidade, temos uma série de pequenos sofrimentos, e são estes os que mais nos destroem. De uma forma sutil, quase imperceptível, vão gerando tensão, cansaço, fadiga, estresse, preocupação, depressão, tristeza. Preocupamo-nos com os grandes sofrimentos e esquecemo-nos que os problemas que realmente corroem o nosso dia a dia são os de menores dimensões, os pequenos problemas, aqueles dos quais não temos consciência. Os grandes sofrimentos são como uma cortina de fumaça para os pequenos sofrimentos. O homem é infeliz e sofre porque virou as costas para Deus, porque tem raiva de Deus, porque não tem devoção alguma à divindade. Muitos, por se considerarem injustiçados, se voltam diretamente contra seu Criador, ficam com raiva dele. Mas, a raiva sutil que o homem sente por Deus é um sentimento muito mais destrutivo. A raiva por Deus pode ser manifestada, inclusive, através de falsas adorações praticadas até mesmo nos templos, nos rituais. Muitas vezes, estamos orando com palavras vazias enquanto a mente está a julgar, a planejar suas vinganças e maldades, a reclamar do templo, a criticar o devoto ao lado, sua roupa, sua forma de orar, etc. Nossa raiva por Deus aparece refletida na não aceitação, na culpa, na preocupação, na reclamação, na crítica, na maledicência, no pré-julgamento do outro, na própria raiva, enfim, a lista é grande. O fato é que nos encontramos profundamente adormecidos.